Olá, eu sou Elton de Andrade e estamos começando mais um programa Viagem. Hoje com o nosso amigo Jason Vicente Mejias. Isso mesmo, prazer. Buenas tardes. Buenas tardes, bom dia. Boa tarde. Em inglês? Em inglês é good afternoon. E qual é a outra língua, tu sabes? Eu sei espanhol, né? Eu sou fluente, Buenas tardes. Pela questão do pai. Eu aprendi bastante sueco, né? Tenho um bom conhecimento de sueco. Em inglês eu sou fluente, né? E eu tenho um entendimento de francês por causa da mãe, que a mãe ensinava francês. Oui. Que beleza. E alemão, né? É alemão? Não. Não, alemão não. Mas bom, o Jason, gente, morou na Espanha, Estocolmo, Suécia, deu uma passadinha para Noruega, em Oslo, Equador, Quito, ficou 3 anos, Venezuela, passagem, Colômbia, México, Estados Unidos, 16 anos, tá? E ele está aqui conosco para começar a conversar sobre suas viagens. Nasceste onde? Nasci no Hospital Bruno Born. Aqui em Lajado. Aqui em Lajado mesmo. Em Lajado. Lajadense? Lajadense da Gema. E a primeira viagem, meu querido? A primeira viagem, Elton, sabe que ela começou há muito tempo atrás, acho que foi em 75. Foi com a minha família, né? Com o pai. Nós somos assim, eu acho que é por isso até que eu gostei muito de viajar, né? Nós viajamos de carro até o Equador. Lajado é Equador? Lajado, Equador. E tu lembras não ainda estava. do trajeto? Me lembro. É? Me lembro, foi uma coisa tão marcante, né? E me lembro, assim, de coisas que aconteceram na viagem também. Lugares até que eu voltei e reconheci, né? E a gente foi com uma variante que a gente tinha, que o pai tinha, uma variante da... Me permite, Mejias, que eu quero... O Mejias é cientista, tá, pessoal? E o pai dele é o senhor... O veterinário. Tão grande, conhecido nosso, bastante amigo aqui da casa, né? O nosso veterinário Mejias. Como é o nome dele todo? O nome do pai é Gilbert Vicente Mejia Yepes. Yepes, isso. Tá, então vamos continuar, senhor cientista. Hoje a gente vai pegar um programa aqui. Claro, vocês estão sentindo a falta aqui do Joey, né? O Joey não pôde comparecer hoje, mas nas próximas vai estar aqui conosco, se Deus quiser. Então o Mejias começou então com as viagens de variante, né? Foi e voltou. Foi de variante, comprou outro carro lá ou voltou com a mesma? Não foi preciso comprar outro carro, né? Não foi preciso. O carro não teve nenhum problema. Maravilha. Foi perfeito. Eu me lembro eu acho que a gente... Eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro que a gente foi ali na antiga moto... Não, a antiga não ainda existe moto mecânica, na Volkswagen, né? Nossos amigos aí. E a gente gostou muito da cor, que era um azul escuro assim, né? E eu me lembro como criança tinha aquela janelinha que eu adorava, né? Da variante antiga. Aquela que abre, não? Não, a variante ela tinha uma janelinha pequena na parte de trás, né? Tá, é muito legal aquele carro. Aí juntaram a família... Juntamos a família e fomos de carro até o Equador. Isso foi nos 70, né? Ficou um tempo, voltou. E ela furou um pneu. Puxa vida. Em Canoas, na volta. Em Canoas, na volta. Sempre dizem, perto de casa, cuidem para não dar problema, né? Exatamente. Que maravilha. E depois dessa, então, como é que entrou a Espanha? Tu foi morar na Espanha de maneira... A Espanha eu sempre me interessei pela questão do idioma, tá? E... Origens? A origem, eu digo, seu pai tem origem... A nossa origem é um nome espanhol, né? Mejia Yepes, né? Uma coisa espanhola, né? Mas a gente é latino-americano, brasileiro, sim, né? Claro. Mas o sobrenome Mejia é um sobrenome já bastante antigo, que ainda tem na Espanha, mas nós temos... primas lá, né? Que são e tu foi fazer algum curso? Foi morar? Não, lá aquela fui visitar. Foi a visita? Foi visitar. Minha prima. Aí depois eu tive a oportunidade de estudar um pouco lá. Foi em Barcelona, né? Barcelona. E aí eu fiquei um tempo, eu acho que foram 13 meses em Barcelona. E depois eu fiz uma viagem de bicicleta. Nesse tempo mesmo? Nesse mesmo tempo. Tá, tu fizesse essas bicicletas Barcelona, Madrid ou Madrid? Barcelona, Paris. Tá? A gente levou mais ou menos uma semana. Foi uma coisa assim feito de última hora. Eu nunca tinha viajado de bicicleta. A gente viajava aqui de bicicleta, né? Sim. Mas eu comprei uma boa bicicleta que tinha lá. Eu encontrei uma texana que me inspirou assim a
é viajar de bicicleta. Que a gente viajaram o casal daí. Viajamos o casal, né? Maravilha. A gente cruzou toda ali a França, até Paris. Foi bastante legal, né? Acho até que é um programa de viagem, né? Eu acho que hoje em dia, nesse mundo que a gente está bastante acelerado, né, de tecnologia, a gente tem... Quando a gente viaja, hoje em dia, antes da viagem, a gente planeja tipo pela internet, né? Alguma coisa. É muito rápido, né, pessoal? Essa informação que vem. Então, quando a gente direciona as viagens, a gente vai baseada nessa informação, né? Porque conhecer tipo a Europa toda a Europa em uma semana é bastante difícil, né? Então, quero dizer o seguinte, quando viajar, bicicleta é uma boa opção, porque tu conhece as pessoas. Se tu olhares nosso programa, nós há pouco entrevistamos o Christian Leonardo Lozano. Ele está a 200 quilômetros da Argentina. Que Amanhã legal. Ele deve estar chegando na Argentina, vai atravessar para Buenos Aires. Que legal. Ele passou aqui, deu uma entrevista, então Sim, eu vi. Algo que tu chegou a ver. Algo assim. Algo assim. É bacana. E a gente conhece bem o povo, né, também. Mas tu fazia que nem ele? Passava nos amigos ou ficava em hostel, hotel? Sabe que a gente foi... a gente é acostumado aqui do Vale, a gente é bem organizado, né? Sim, assim, tipo, sim. eu me lembro, o Alberto já organizava tudo, né? Os americanos também são, né? A gente fez um plano de viagem, né? Isso é bem tipo até que eu aprendi também lá. Sim. Então a gente é tudo bem organizado. Mas na real, né? Espanha e França são países que nem nós, né? A gente foi encontrando muita gente no caminho e nós não ficamos um dia sem um lugar bom para dormir. Não gastamos em hotel. Né? Colaborava com O vocês. pessoal sempre brindava, né? Que coisa bem boa, que bacana, que bacana. Bem bonito. Depois disso, então, tu tem Venezuela, passaste... Aliás, depois da Espanha, Suécia e Noruega entrou nesse tempo ou foi mais tarde? Isso foi bem depois, né? Então eu fiquei um tempo na Europa, né? Depois voltei para a América do Sul, para o Equador. E depois, durante o tempo que eu estava no Equador, eu conheci um pouco a América do Sul. Tá, no Equador tu ficaste 3 anos fazendo o quê lá? No Equador eu estudei medicina. Né? A mesma universidade que meu pai saiu, que é a Universidade Central de Quito, Equador, que é uma das universidades mais antigas do mundo. Né? Ela acho que é de 1650. Tá? Estudei medicina lá. Né? Meu pai estudou veterinário, ele veio para cá no intercâmbio. E eu fiquei lá, eu fiz tipo o caminho inverso. Né? Sim, sim. Lá eu fiquei 3 anos, aproveitei para conhecer um pouco a América do Sul. Foi bem interessante. Né? A partir desses 3 anos, tu conheceu a Colômbia? Eu conheci Colômbia, os arredores de Colômbia. Qual é os lugares de Colômbia? Colômbia eu conheci Passo, aqui na fronteira. Tá? Bogotá, Medellín, Cali, Guaranda. Todo esse lugar. E o povo colombiano me recebeu muito bem. Nós temos famílias também que vivem em Bogotá. Tem uma interação bastante grande, né, o Equador com a Colômbia. Sim. Sentiu isso? Sim, bastante grande. Se vê muito, grande. assim, muita troca. Né? Uma coisa que a gente, assim, que o brasileiro desconhece, está conhecendo agora, né? Pela questão do idioma, o pessoal, o hispanoparlante, né? Ele comparte muito. A cultura é bastante assim homogênea, né? Homogênea em termos de linguísticos, né? Certo. Porque eles falam espanhol. A novela do México, eles vêm no Paraguai. O Maná do México, eles escutam lá. E outros grupos musicais, comida também, né? Sim. É bem legal. Então ali na prática mesmo, tipo Colômbia, Venezuela, Peru são bem similares, né? É a mesma coisa, né? Eles compartem muita coisa. São bastante... e praia no Equador? Tu chegou a curtir alguma praia do Equador mesmo? Sim. Tem uma praia bem famosa, que tem uma cidade lituânica que é Guayaquil, e tem Atacame. Atacame Sul. Né? Atacame é uma praia assim, um pouco alternativa, que os estrangeiros que conheceram. Atacame é uma cidade onde chegaram os escravos no Equador, né? Que teve também, que nem aqui, né? Teve um estágio que tiveram escravos, né? Eles chegaram em Atacame e ficaram naquela costa, e é um ponto bem bonito, um lugar bem pitoresco.
boa comida. As praias semelhantes às nossas? Né? As praias do Pacífico, elas são diferentes, elas são mais arenosas, né? Mas a água quente. Areia vulcânica, né? Areia vulcânica também, né? Pacífico eu não conheço. Né? E através do Equador, daria para falar mais alguma coisa sobre... o Peru tu deve ter ido na famosa lá ou não? Sim, Peru também. Sabe o que eu estou falando? Sim, Machu Picchu. Famosíssima, né? É bem bonito, né? Mas assim, do Equador, né? Porque eu tive mais tempo, né? Certo. O Equador é um país bem interessante. Ele tem ainda tem cidades do tempo dos espanhóis, né? Na montanha, nos Andes. É uma cultura bem interessante. Bem típica da espanhola. Bem típica espanhola latino-americana, né? Diferenciado. Todo o Peru, né? O Equador, eles já tiveram uma cultura antes de Colombo, né? Culturas pré-colombinas, né? Que eram os incas, né? Sim. Então, como o México também, essas culturas nativas da América do Sul, eles tinham uma cultura já de muitos anos, né? Então, quando o espanhol chegou, fala um pouco disso, ele não conseguiu, talvez, dizimar tudo, né? Mas a ideia era essa. A ideia do colonizador sempre é destruir tudo. Colonizador, explorador, né? Exatamente, né? Então, essa parte. Às vezes eu brinco, eu não quero conhecer a Europa porque eu vou achar o ouro do Brasil lá. Mas tem, né? Mas tem, né? Mas tem. História da Colômbia, tu vê, assim, a extração de ouro terrível. O que aconteceu no Equador e em todos os lugares aí. Né? O México, tu ficaste um mês só lá, não? O México, fiquei um mês. Qual é a cidade? Fiquei em Veracruz. Veracruz. Veracruz, pessoal, é uma cidade bem bonita, é na costa do México, tá? Onde é que eles têm, é um centro de comércio, é um porto, tá? E descobriram petróleo. Opa. Além disso, Veracruz era um lugar de pesca do tempo dos astecas, né, dos olmecas. Então é bem interessante. É uma cidade grande, né, e bem tropical também. E se vê, tem alguém, pessoas de origem asteca? Claro, né? Tem. Claro. E são diferentes? Não tem diferença. Não tem mais diferença. Não, mas tem, assim, em termos de... O mexicano disse que tem, né, assim, uma... Isso é complicado de falar, né, assim, até porque eu sou um geneticista, né? Certo. E sou da área científica. A diferença é mínima, né? Mas tem rasgos indígenas, né? O indígena, ele herdou de toda uma carga genética da Ásia, que são olhos um pouco mais puxados, né? Puxadinho. Mas o que ficou é um mito, né, que a gente diz do asteca, que ele é um pouco mais baixinho, forte, né? Isso aí, né? A gente às vezes fala, o chileno é diferente do indígena colombiano. Dá para perceber. Sim, chileno, se percebe, né? Se percebe. Né? Mas graças a Deus, uma que é interessante até, quando a gente estava falando disso aí, você perguntou, o colonizador veio, né? Mas diferente de outras colonizações ao redor do mundo, né? O colonizador, né? Cristão, né? O judaico, católico, cristão, grego, né? Que a gente tem essa herança, né? Ele tem um conceito do dominado diferente, né? Ele vê o dominado, naquela época que era o negro, o índio, não como um elemento que outras correntes de pensamento usam, não como um elemento assim animal. Ele vê apenas como um desafortunado, entende? Respeitava, não muito. O catolicismo acreditava que tipo, eram pessoas que tinham almas, né, mas não tinham descoberto totalmente. Né? E o que aconteceu, pessoal? Aí houve um sincretismo, né? Não houve aquela dizimação que talvez eu diria que ocorreu na parte norte da América, né? Estados Unidos. Como nos Estados Unidos e Canadá, né? Houve toda uma mistura tipo no México também as culturas se fundiram, né? Se mesclaram. Tanto que até hoje são preservados vestígios da cultura e ficaram. Né? O México é um país ainda azteca, né? Tem pirâmides. Assim, bem enraizado, né? Bem enraizado. Que bacana, que bacana. Isso aí tu vai guardar para sempre? Pretende voltar para o México? Sim, o México é um país muito legal. Eu recomendo. Tu recomenda? Sim, recomendo conhecer o México.
logo tu falou qual é a cidade lá de Cruz, como é que é? Veracruz. Veracruz. Não tem um time chamado, não, é outro time, não é Cruz Azul, perdão, não tem nada a ver com Veracruz. Eu já estou confundindo as coisas. Mas eu estou deixando assim um país que ficou 16 anos, para a gente deixar. Eu quero ver se dá para linkar esse país com os Estados Unidos, com a bicicleta, com aquele trajeto de bicicleta que tu fizeste na Europa. Tem a ver esses 16 anos dos Estados Unidos? Não. Foi a partir daí que tu gostou dos Estados Unidos? Eu acho que tem tudo a ver, né? Eu não sei, eu estou te pedindo. Não, tem a ver também, né? Definitivamente. Eu acho que a maior viagem que a gente tem sempre é uma viagem assim interna, né? Sim, mas no caso, a primeira pessoa que tu conheceu, americana, nativa dos Estados Unidos, foi essa lá na Europa ou tu já tinha conhecimento de outras dos Estados Unidos? Pessoalmente... Nós conhecemos o cônsul aqui, né, mas de vista. Sim. Mas o que te fez ir para lá e conseguiu green card, que não é verde, tu falaste antes, né? Tu conseguiste isso, né? Sim. Para ficar 16 anos tem que ter... O green card, pessoal, não é verde, né? Tá, não é verde, então isso aqui... Sad news, ok? Pode ser que eu dizer, tu tá falando isso aí, mas eu não sabia, nem sei, nunca vou ter isso também, né? Mas não é verde, né? Não é verde. Tá certo. E tu quanto tempo tu saiu de lá? Pois é, então, tem uma conexão, porque lá eu via pela primeira vez os americanos, né? Na Europa? Na Europa, né? Tá. E eu vi com o americano, né? Ele é bastante similar com a nossa cultura, né? Acho que mais de todos, né? Até mais que o próprio europeu, né? Com a cultura brasileira? Com a cultura brasileira, cultura latina? Até a cultura latina, né? Cultura americana. Nós temos já uma cultura americana, né? Certo. No sentido de que, assim, o americano também é um povo imigrante, né? Como nós, né? Quase todos nós somos importados para o Brasil, né? Sim. Eles tiveram também um povo nativo, né? Tiveram escravos também, né? O pessoal aqui da África. E é bastante similar nisso, né? Eu acho que como é que tu foi para onde primeiro? Por que tu foi para América? Eu fui para América primeiro quando eu estava no Equador, tá? Tem um grupo de pesquisa que eles têm uma estação em Quito, tá? Eles mandam estudantes para lá e um dos estudantes eu conheci, né? Que ela é a mãe do meu filho, a Nete. Inclusive ela já morou em Lajado, conhece, adora Lajado. Aliás, tu fica à vontade em mandar abraço para quem tu quiseres, que o mundo está te vendo nesse momento. So I'm going to say hi to the ducks from Oregon. Okay, and I hope that you guys watch this show here in Lajado. And I'm going to say that go Ducks, okay? There's a duck here in Hart, and I hope that you guys see this. Traduzindo? Eu mando um abraço para o Oregon, né? Eu espero que vocês olhem. E eu sou o Oregon tem um símbolo da universidade que é um pato, né? É o pato Donald, né? Legal. E a gente tem tipo assim um mascote, eu disse que é um duck, que é um pato. E tu ficasse 16 anos lá em Oregon? Não, eu fiquei 16 anos no Oregon. No Oregon fiquei, eu não me lembro mais, talvez 3, 4 anos. Não, tranquilo. Né? O que nós precisamos é que tu nos fale dos Estados Unidos, porque... como é que eu fui para lá? Né? Se não me engano, é o primeiro que esteve nos Estados Unidos tanto tempo que a gente entrevistou aqui, então é bastante interessante tu falar sobre isso. É bem os Estados Unidos é um país é bem complexo. Tá? Deixando bem claro que tu circulou pelo mundo, mas tu gosta de Lajado. Gosto de Lajado e gosto da América, gosto do Brasil, adoro meu país. Tá. E lá no Tio Sam, Tio Sam foi o seguinte, tá, eu estava no Equador, né? Enquanto eu estava ali, eu trabalhei um tempo na emergência, no Hospital Eugenio Espejo, né? Que o pessoal talvez vai ver lá, né? E comecei a conhecer mais o pessoal dos Estados Unidos. E quando a Nete também terminou o programa dela, nós tivemos umas férias, me surgiu uma oportunidade talvez de ir para os Estados Unidos para conhecer um pouco a ciência lá, né? Mas isso ainda não era uma ideia muito madura, né? Nós viemos para Lajado e resolvemos ir para os Estados Unidos depois, né? Ela foi primeiro e depois eu fui, né? E
E na verdade foi, claro, porque eu conheci ela, ajudou bastante coisa, mas a maneira que eu fui, a primeira vez que fui ao consulado americano, eu levei um projeto, né, que eu queria poder executar, um projeto na área de ciência. Foi bem recebido, foi bem aceito, eu fui para os Estados Unidos, fui com uma visa especial, né, os Estados Unidos, como você sabe, tem diferentes tipos de visas, tem não sei quantas, né. Foi, deu certo, eu acabei ficando lá 15 anos, né? 15, 16 anos, né? Certo. Então foi bem... Trabalhando nesse projeto? Não, aquele projeto terminou, eu trabalhei em outros projetos, né? Sim, sim. E eu conheci, Elton, sabe, eu conheci os Estados Unidos, mas lá em casa a gente, não, os Estados Unidos, você entende? Que é um país imperialista, etc. Mas não, eu gostei muito dos Estados Unidos. É um país que deu bastante oportunidade, né, para o cara que quer trabalhar, assim, no campo da ciência, é o país mais ouvido do mundo, né, eu tenho que dizer isso aí, eu conheço muito bem a ciência lá, eles têm muito recurso, eles têm um processo de captação de cérebros, assim, incrível, né, eles estimulam a pessoa, né, e os laboratórios que eu trabalhei, nós tínhamos tudo, né, acho que eu estou até indo um pouco mais na história, mas... Aí eu cheguei no Oregon, né? Ficamos um tempo lá. Tem muita coisa para falar de lá, né? Eu acho fica à vontade, nós temos mais 8 minutos. Tá, então vamos falar assim, uma coisa interessante que aconteceu quando eu cheguei no Oregon. O primeiro trabalho que eu tive, né? Eu trabalhei numa clínica veterinária, né? E aí eles estavam... Assim, eu conto assim... O pessoal vê também que o americano, ele é reservado, mas ele não é tão formal, né? E eles tinham que saber, nós estávamos lá na clínica veterinária e uma arara escapou, né? Porque era uma clínica especial para pássaros, né? Sim. E tinha que pegar a arara. E quando a arara escapou, eu peguei ela rapidamente, porque o pai veterinário também aprendi, né? E tem toda uma técnica de pegar um pássaro, né? Que o pessoal da área científica veterinária sabe, né? Mas aqui a gente, por ser brasileiro também, né? Pegar uma arara não é uma coisa... Extraordinária. Não é uma coisa extraordinária, né? Então aí eu consegui esse emprego através de uma arara que eu acho que era brasileira até, quem sabe, né? Ela é aquela arara do filme Rio. Pois é, né? Lembrou agora disso. Sabe que quando vi esse filme, né? Eu vi com meu filho, nós ficamos bem emocionados, porque é uma história bacana, né? É muito similar, porque o pessoal que tem aves tropicais nos Estados Unidos agora, eles têm que, se tu já tinha, tu pode, não tem problema, mas para ter agora tem que entrar com muitos pedidos, muitos recursos, né? E tem que pedir autorização do país, né? Tem que vir toda uma formalidade, né? Legal. E todo esse tempo aí, o que tu conheceu de interessante que poderia falar para nós assim, lá nos Estados Unidos? Específico Oregon, até para nós de viagem, sim, né? Sim. Eu morei em São Francisco, né? São Francisco é uma cidade que eu recomendo o pessoal conhecer, é muito bonito, tá? São Francisco é uma cidade que fazia parte aqui parte do México, né? Teve toda uma colonização espanhola, né? Uma cidade bastante nova, moderna, alternativa, né? Bonita, é um povo bem legal, bem hospitaleiro, né? E uma cidade muito bonita, né? São Francisco é na Bay Area, né? Tem a área da Bahia, que é São Francisco, Oakland, né? No outro lado da ponte, né? São Francisco é Bay Bridge, Oakland e Berkeley, onde é que é a famosa universidade, né? E é uma região dos Estados Unidos bem interessante, porque é cosmopolita, tá? E tem bastante estrangeiros. E o clima é maravilhoso, né? Em São Francisco. 20 graus. 20 graus. 20 graus. Porque o Mediterrâneo não faz frio, não faz calor, né? Aí é bom. 20 graus é sempre bom, né? Exatamente. E perto... E tu sempre atuando na tua profissão? Ou... Graças a Deus, eu sempre tive... sempre tive essa felicidade de trabalhar na ciência, né? Na ciência, desculpa. Sim. Eu acho que veio através da minha proposta também, e que é uma coisa que nós já tínhamos, né? Aqui, da determinação. Os Estados Unidos gostam de ter muito determinado. Eu sempre tentei focar na minha área, né? Tá certo. Mas, guri,
Berrias, deixamos, eu acho, a Oslo aqui, Suécia, falamos? Não falamos? Não falamos, mas se quiser. Mas, eu posso falar mais dos Estados Unidos, não, né? Estados Unidos tem... tu queres falar, sim, tu queres falar mais sobre os Estados Unidos? Tu que me diz, né? Não. Bom, Estados Unidos, pessoal, é um país grande, né? É um país continental, né? Conheceu quantos estados lá? Conheci Washington, Colorado, Nevada, Arizona, New Mexico, Califórnia. O que mais está faltando? Missouri? Qual? Missouri? Missouri não. Tem muito estado. Tem muito, pessoal, eu não me lembro. Mas o último estado que eu conheci, assim, que eu achei bem bonito, que eu recomendo o Colorado, tá? Colorado eu não conhecia, né? Eu conheci através de uma colega minha, ela é uma embriologista e pianista, né? Por isso que eu conheci ela também. E o pai dela é um engenheiro petrolífero que já trabalhou no Brasil e ao redor do mundo. E me convidaram para conhecer o Colorado. Eu conheci, fui para Denver, né? E foi bem interessante, né? Que eu cheguei em Denver e o pai da Anne disse, Jason, eu não conhecia, né? Jason, vem de gravata e terno, porque nós não sei o que saía, né? Mas ele é meio... foi na brincadeira, então sim. Tá. Eu estava bem arrumado, né? Cheguei no aeroporto, foi aquela época... Agora os aeroportos, até para o pessoal, como é adicionado, o pessoal que viaja, né? Tem muita assim, inspeção, né? Até quando vocês viajarem, tenta viajar o mais light possível, né? Por exemplo, eu viajo só com um livro, uma coisa assim. Boa ideia. Tem que avisar o pessoal para não ficar carregando coisas que exatamente. Acaba perdendo. Que o pessoal inspeciona, né? Até para não ter problema depois lá, né? O pessoal inspeciona tudo, né? Tá certo. E normalmente viagem com a mala aberta, tá? Ou vocês vêm, dependendo do aeroporto, do porto que vocês chegam. E isso demonstra para o americano que você não tem nada que esconder, tá? E é importante, hoje em dia que tem toda essa problemática. Bom, eu cheguei no aeroporto, né, em Denver, né? Denver é muito bonito porque tem todas as montanhas, até me lembra o Equador, né? O aeroporto perto das montanhas, tu vê assim todas as Rocky Mountains, né, as rochosas. Eu chego e tinha um pôster, né? Bem-vindo, Merria. Eu achei, pô, mas o que é isso? Eu cheguei assim, eu já estava... Já lá te esperando. Eu cheguei assim, documentação, né? Assim, meus papéis, eu viajo com a carteira de identidade, né? Sim. O governador do Colorado, que estava concorrendo naquela época, era o Merria, né? Ele não ganhou porque ele mudou, parece que teve que nem aqui, uma mistura de partidos, né? Sim. Mas foi bem interessante por isso, porque por todo Denver, né, que eu andava, fui sempre convidado para tudo, né? Foi bem interessante. Por ser Merria. Por ser Merria, porque eles talvez achavam, bom, é o mesmo sobrenome, né? Sim. Não, e os Estados Unidos tem aquela coisa de ser, não sei se é bairrista, mas eles realmente amam o país deles. Americano é bairrista. É bairrista mesmo. Americano é bairrista. Mas ele é bairrista também entre eles lá, Colorado não se mistura com outro estado ou não? Isso não tem isso? Não existe isso. Não é, porque aqui no Brasil já tem essa coisa aí, daqui a pouco o carioca é gaúcho lá, se estranho, mas no caso lá não tem isso. Não, eles são assim como... Eles são, primeiro eu acho que nós somos bem nacionalistas, né? Mas eles amam, a região que eles estão, eles amam, né? Amam bastante. E o americano tem essa propriedade, que eu acho que o brasileiro também tem, né? Por a gente ter mais... ainda que nós somos diferentes em cada estado, né? O idioma e a cultura é mais ou menos homogênea, né? Sim. O americano também, né? Ele tem a facilidade de... Para onde ele vai, se desloca, ele se adapta, né? Deixa eu ver. Porque tu vê isso muito nos filmes, né? O filme americano, tu estava falando nos lugares que tu foi, e a gente já estava pensando, o filme lá, tu pode viajar através do que tu falaste nos estados que tu conheceu, porque eles falam muito, eles têm filme e falam sobre o país deles, a bandeira sempre aparece. Bandeira sempre aparece, o americano é muito nacionalista, ele ama o país, né? E a nível pessoal, a nível político é uma coisa, né, pessoal? Mas a nível pessoal, o americano, ele é muito amigável, né? Ele ama o país e aceita os outros países também, né? Ele pode até fazer piada dos Estados Unidos. Até porque para a gente ir lá trabalhar para eles, né? Brincadeira, né, Geiso? Aliás, porque saiu daqui, tu foste para lá, tu
Tu é um cientista, quer dizer, Sim. os Estados Unidos aceita as pessoas mais simples, mas também cientista muito mais, né? Ele quer as pessoas quanto mais qualificadas, ele aceita melhor, né? De preferência. É. Mas aceita todo mundo. É, Né? A gente... Jason, Vicente Merrias, acredite se quiser, tu Acredite se viajou 30 minutos conosco aqui, Opa, tá? passou rápido, E passou rápido ou não, depende do ponto de vista aqui. Dá para volta a fita, vocês olhem de novo, né? Se quiser mandar um abraço para alguém aí especial, por favor, fique à vontade. Né? Eu mando um abraço para teu pai, um grande abraço para o seu Merrias, né? Bom, um abraço para os ouvintes, né? E dizendo que é muito importante viajar, pessoal, principalmente no mundo Globalizado. No mundo globalizado que a gente vive numa realidade virtual do celular, né? Que a gente tem o mundo no celular, mas o ritmo humano, o cérebro, ele trabalha num ritmo mais lento, né? Todos os estímulos que entram, ele necessita um tempo, né? Até para a gente criar a memória, né? Então é muito importante viajar, né? Fisicamente, que tu conhece as pessoas, né? Sentir os cheiros, né? Tipo, o olfato nós temos 1.800 genes, né? De 20 a 25 mil genes que nós temos. Então quer dizer o seguinte, esse tipo de memória é muito importante, né? Então quando a gente faz uma viagem na internet é uma coisa, mas conhecer o país é outra coisa. Principalmente, pessoal, pelo que eu vi ao redor do mundo, nós somos muito similares um ao outro, né? O que muda é o idioma e as suas diferentes idiosincrásias. Difere onde a gente mora. Gente, foi um prazer. Prazer também. Aliás, vá viajar mais e volte aqui para contar para nós. Pode ser? Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Gente, o programa Viagem de hoje termina por aqui e na próxima quinta-feira a gente está aí de volta, se Deus quiser. Até lá.